Bom, pessoal, para a instalação do software do Debian, a gente vai usar o VirtualBox para a gente poder fazer a instalação. Lembrando que é preciso ter a ISO salva aí na máquina. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova máquina virtual, dar um nome para ela. Então vocês podem dar qualquer nome aí, o nome que vocês quiserem para a máquina, tá? Vou dar o nome de Debian, a gente está trabalhando com a versão de 32 bits do Debian. Então, tipo do sistema Linux, Debian. Quantidade de memória. Por padrão, ele trouxe aqui para mim 1 GB, é o suficiente. Se alguém tiver algum problema de quantidade de memória da máquina real, pode diminuir essa quantidade, tá? 512, 800, porque a gente vai instalar, não tem problema. Disco rígido, a gente vai criar um novo disco para nossa máquina. É um arquivo que vai ser criado para representar esse disco que a gente vai identificar. O padrão é VDI, que é o tipo de imagem do VirtualBox mesmo. Caso a gente fosse migrar a máquina para outro virtualizador, a gente poderia usar os outros formatos. No nosso caso, a gente vai usar o VDI, dinamicamente alocado, para que o arquivo que representa o disco aumente de acordo com que a máquina for sendo utilizada. E o disco, por padrão, ele traz 8 GB, eu vou colocar 20 aqui, só para ter uma margem de segurança, mas 8 também é o suficiente para instalar. Então a gente criou a nossa máquina, primeira coisa que a gente vai fazer, mexe nas configurações dela, na guia sistema, tira o disquete, que a gente não vai ter o disquete na máquina para bootar, então deixa só o CD e o HD. Na parte de armazenamento, a gente tem o CD e o HD. Vem aqui no CD onde está vazio, clica nesse ícone aqui da direita, no CDzinho, escolher uma imagem de disco. E aí escolhe a ISO que a gente baixou para poder fazer a instalação. A gente está instalando a versão do Debian 9, não é a versão mais atual, mas é a versão que a gente instala porque depois a gente vai fazer as configurações manualmente para fazer a atualização, para fazer a instalação da versão 10. Áudio, desabilita áudio. A gente está trabalhando com modo texto, não vai precisar áudio. Rede, a gente trabalha em modo bridge, que vai fazer uma ponte aí com a nossa interface ou Wi-Fi ou cabeado. No meu caso eu estou usando Wi-Fi, então eu vou selecionar aqui a interface Wi-Fi. E eu vou desconectar o meu cabo, porque eu não quero que o sistema faça atualizações durante a instalação. Então eu estou retirando o cabo de conexão para que a máquina possa instalar a partir do CD e depois eu faço tudo na mão. Dou um OK, a máquina está pronta, é só iniciar. Pode ser que ele pergunte qual é a mídia que você quer usar, seleciona a ISO lá que a gente colocou. E aí ele vai subir a máquina. Na instalação, existe a possibilidade de instalar no modo gráfico ou instalar no modo texto. A gente faz a instalação no modo gráfico, não tem problema, porque para facilitar o mouse funciona, então fica mais fácil. Então seleciona a primeira opção e aí ele já vai começar o processo de instalação. Seleciona a linguagem, no caso aqui português do Brasil, o país que a gente está, teclado. Se o teclado tiver o C cedilha, é o português brasileiro. No meu caso, o meu teclado não tem, então eu vou usar o inglês americano. Ele vai ler o CD e vai carregar os componentes aí para poder fazer a instalação. Aí é aguardar mesmo o carregamento. Beleza? Ele vai detectar a rede agora, ele vai tentar conectar, vai dar um erro, tá? Ele vai tentar encontrar via DHCP. Como a gente está com o cabo desconectado, ele vai dar um erro nessa parte aqui da configuração da rede, porque ele não tem nenhuma interface de rede habilitada. Então vamos esperar dar o erro aí. Ele está buscando, mas o cabo não está conectado.
Beleza, deu um erro, continua, e aí seleciona a opção não configurar a rede agora. A gente vai configurar isso depois manualmente. Então a gente continua aí. Nome da máquina é o nome que a máquina vai aparecer na sua rede. No nosso caso, pode colocar o nome que vocês quiserem. Eu estou colocando Debian GSO para identificar que é dessa disciplina. Senha do root. Por padrão, o Debian ele exige a criação do usuário root, isso qualquer Linux vai ter, e de um outro usuário que é o usuário, um super usuário, vamos dizer assim, um usuário comum que pode realizar tarefas administrativas. No caso, a senha do root, você pode colocar a senha que você quiser aí. Como a gente está trabalhando no laboratório, eu vou colocar uma senha fácil para a gente identificar, para a gente descobrir, para não ter problemas de perda de senha. Então eu estou colocando de 1 a 6, que é só nesse processo de instalação, tá? Em produção vocês devem usar uma senha complexa. Nome para o usuário, vou por suporte da máquina. E aí por padrão ele já traz o nome da conta como suporte. De novo, a mesma senha, para facilitar, para não perder a senha. Configuração do relógio, o padrão nosso aqui é o Distrito Federal, que é o nosso fuso horário. Continue, e aí ele vai detectar o disco para fazer a instalação. Então, esse é aquele disco que a gente criou. A gente vai usar o padrão assistido, usar o disco inteiro. A gente não tem particionamentos separados, a gente vai usar o disco inteiro. E o único disco que a gente tem é esse que está conectado na interface SATA. Todos os arquivos em uma única partição. A gente vai instalar dessa maneira porque a gente não está num servidor de e-mail, num servidor web, que precisa ter pastas separadas para evitar que o disco seja prejudicado. Então, a gente coloca tudo numa única partição. E aí ele fez o particionamento, criou a partição barra, que é a principal, e a swap, que é a área de memória estendida. Então a gente vai aqui finalizar o particionamento. Escrever as mudanças no disco, sim. E aí deixa ele começar a instalar o sistema básico. Aí depois a gente vai fazer algumas outras configurações, escolher alguns pacotes de instalação, mas é só deixar o sistema instalar. Lembrando que sem a rede, a gente não vai ter configuração nenhuma de rede, de repositório. Então isso a gente vai configurar depois manualmente. Aí eu vou gravar um outro vídeo mostrando passo a passo para configurar a rede, para configurar o repositório, para atualizar o sistema. Aí a gente vai ver como que vai funcionar certinho essa parte de configuração. Tudo no modo texto. Depois a gente vai atualizar o sistema para o Debian 9 para o Debian 10. Então vai ter também um vídeo mostrando como é feita essa atualização. E posteriormente um outro vídeo falando sobre a instalação do ambiente gráfico. Aí a gente vai instalar também na mão o ambiente gráfico do Debian. Aí você pode escolher a interface que melhor te agrada, o GNOME, XFCE, KDE, qualquer uma delas. E no nosso caso a gente vai instalar o GNOME, a gente vai ver como fazer isso manualmente. Bom, terminou de instalar os pacotes básicos, ele quer gerenciar, né, quer configurar o gerenciador de pacotes. O que é isso? São os repositórios, os espelhos de rede onde ele vai buscar os pacotes. No momento, a gente vai colocar não aqui na opção, tá? Não vai usar um espelho de rede, porque a gente vai configurar isso depois manualmente. Aí ele vai começar a instalar mais alguns pacotes. Aqui ele vai perguntar se a gente quer participar do concurso de utilização de pacotes. O que é isso? Isso é dados estatísticos.
que são enviados lá para os desenvolvedores do Debian, né, da distribuição, sobre os pacotes que são instalados na máquina, sobre os pacotes que são adicionados conforme a máquina vai sendo utilizada, conforme o usuário vai instalando esses pacotes. E aí essas estatísticas são enviadas para que eles tenham um controle do que mais está sendo usado, quais pacotes devem entrar numa próxima distribuição. Então a gente vai colocar também que não vai participar do concurso de pacotes, porque a gente não está trabalhando em ambiente de produção, é um ambiente de laboratório, então não tem necessidade de ficar mandando essas estatísticas que não são máquinas que vão ser usadas no dia a dia. E aqui na instalação a gente vai tirar o ambiente da área de trabalho e o XFCE, que é o ambiente gráfico gerenciador de janelas. A gente vai deixar somente utilitários do sistema padrão. E aí o restante, que precisar, a gente vai instalar depois manualmente. Agora é aguardar ele instalar esses pacotes. Depois a gente finalizar com o gerenciador de boot. Beleza, terminou de instalar os pacotes. Agora ele está instalando o Grub, que é o gerenciador de boot. Ele pergunta se a gente quer instalar o carregador na inicialização do registro mestre, né? No caso, na inicialização do disco. Sim, a gente instala o Grub. E aí ele pergunta em que dispositivo a gente quer instalar. Como a gente só tem um disco rígido na máquina, esse é o disco rígido que a gente vai selecionar. Dá um continuar, ele vai instalar o Grub, finalizar a instalação e solicitar que a máquina seja reiniciada. E aí, a partir do momento que ele deu a mensagem de instalação completada, dá um continuar, ele já vai reiniciar a máquina. Reiniciando a máquina, ele vai carregar o Grub, né, com a opção. Ele tem um contador, zerou o contador, ele inicia o sistema. E aí ele vai carregar todo o sistema operacional. Chegou nessa tela, é a tela de login. Então, root, nosso usuário, nossa senha, ok, estamos logados na máquina. Se vocês observarem, o prompt tem uma hashtag no final, o que isso indica que a gente está logado com o super usuário, com o root. Se eu der um exit, eu saio, vou logar agora com o meu usuário suporte. O prompt tem um cifrão no final. O cifrão indica que eu estou com um usuário comum. Então, esse usuário comum ele pode executar algumas tarefas administrativas desde que ele tenha permissão do root. Isso a gente vai ver aí numa próxima aula, a gente vai ver como usar isso aí. O usuário comum ele não consegue mexer em arquivos de configuração, ele não consegue executar alguns comandos, porque ele não tem privilégios de root. Então o root é o único que consegue mexer em arquivos de sistema, em arquivos de configuração. Bom, feito isso então, nossa máquina está instalada. Para desligar, shutdown now, ele desliga a máquina e aí volta para o VirtualBox. Beleza? Então essa foi a aula aí de instalação, como funciona esse processo de instalação na máquina virtual, no VirtualBox. Até a próxima aula.